O Toji é um personagem muito amado, não tenha dúvidas disso. E também um dos personagens mais poderosos de Jujutsu Kaisen. Mas, além disso tudo, ele também é uma peça fundamental para a história de Jujutsu, sendo um dos personagens mais importantes de toda a trama. E eu vou explicar tudo isso no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área para falar dessa vez sobre o Toji Fushiguro, um dos meus personagens favoritos. Mas antes de falar sobre ele, eu tenho um pequeno recado para vocês, que é sobre um sorteio que eu estou fazendo. Eu acho que provavelmente você já deve estar sabendo sobre esse sorteio, mas não custa avisar que lá no meu Instagram eu estou sorteando uma camisa da minha loja e também outros 2 volumes do mangá de Hunter x Hunter. E para participar você tem que ir lá no meu Instagram e tem um post lá que diz a regra. É só ir lá e verificar, é muito simples. Mas fique atento que esse sorteio só vai até o dia 21. Então corre lá, se inscreve na minha página do Instagram e participe desse sorteio, beleza? Mas bom, o Toji, como muita gente sabe, é sim um ponto fora da curva, porque mesmo ele não tendo energia amaldiçoada, ele conseguiu bater de frente com o Satoru Gojo jovem, que já era considerado um dos xamãs mais poderosos do mundo todo. De fato, aquele Satoru Gojo daquela época não era nem perto tão poderoso quanto ele é hoje, mas ainda assim ele já era considerado um dos xamãs mais poderosos e todo mundo Jujutsu já o conhecia por causa do tamanho do seu poder. Então realmente o que o Toji fez foi algo incrível. E pode-se dizer que o Toji foi o responsável por transformar o Satoru Gojo no monstro que nós conhecemos hoje. Foi depois da luta entre os dois que o Satoru Gojo aprendeu a energia positiva e teve um crescimento muito mais acelerado, transformando assim o xamã mais poderoso isoladamente, porque naquela época ele era considerado um dos xamãs mais poderosos, mas não o mais isoladamente. O Geto, por exemplo, também era considerado um dos xamãs mais poderosos. Depois daquela luta que ele aprendeu energia positiva, que o Gojo se tornou o mais poderoso de todo mundo. E essa pode-se dizer que já é uma grande influência do Toji, porque é ele que foi o responsável por transformar o Gojo. Talvez ele aprendesse essa técnica sozinho, ou talvez nunca aprendesse essa energia positiva. Outra grande influência do Toji foi com a sua família, que é a família mais poderosa do mundo de Jujutsu Kaisen, apesar de não ter o xamã mais poderoso ao lado dela, que é a família Zenin. Como muitos de vocês sabem, o Toji odeia sua própria família, afinal ele foi discriminado a vida inteira. Porém, ele não tinha poder o suficiente para se vingar de sua família. Mas nesse ponto o Toji teve bastante sorte, pois o seu filho, o Megumi Fushiguro, herdou talvez a melhor técnica do clã Zenin, que é a técnica das 10 sombras. E com isso ele ganha a oportunidade de se vingar da sua família também. Sabendo do potencial do seu filho, o Toji fez um acordo com o Naobito, que era o líder do clã Zenin. E nesse acordo dizia que o Megumi se tornaria o líder do clã Zenin caso o Gojo saísse de cena. E novamente o Toji deu uma sorte grande, porque a princípio o seu plano não deu muito certo. Provavelmente o plano do Toji era ele mesmo acabar com o Satoru Gojo com as suas próprias mãos, transformando assim o seu filho no líder do clã Zenin. Mas como a gente já sabe, isso não deu muito certo. O Satoru Gojo sobreviveu e acabou o matando. Porém, mais pra frente o Satoru Gojo acabou sendo aprisionado, e aí sim o plano do Toji deu certo. O Megumi então se torna o líder da família Zenin, sendo assim mais uma grande influência do Toji na história dos clãs de Jujutsu Kaisen. Tá certo que até esse ponto não foi ali de forma muito consciente, mas o Toji influenciou e mudou completamente a história dos 2 maiores clãs do mundo de Jujutsu Kaisen. Ele transformou o Satoru Gojo nesse monstro que nós conhecemos, ou seja, deixou muito mais poderoso o clã Gojo, e também modificou o líder do clã Zenin, que é o clã mais poderoso do mundo de Jujutsu. Sendo assim, os 2 clãs foram modificados ali em parte por causa das ações do Toji. E mesmo essas ações já sendo grandes o suficiente para um único homem, elas são somente a ponta do iceberg. O Toji, na verdade, pode influenciar o destino do mundo inteiro. A gente já sabia que o Tengen era um xamã extremamente importante para o mundo de Jujutsu Kaisen. Ele é um dos pilares desse universo, e a cada 500 anos ele precisa de um novo receptáculo de plasma estelar. E essa espécie de ritual que o Tengen tinha com seu receptáculo de plasma durou centenas de anos,
Até mesmo quando alguém tentava prejudicar o Tengen matando esse receptáculo surgia a tempo do Tengen conseguir se fundir a ele. Então nunca na história o Tengen deixou de se fundir com o seu receptáculo de plasma, até o momento em que o Toji apareceu. O Toji mudou o destino do Tengen no momento que matou o último receptáculo de plasma e não teve tempo de que outro receptáculo surgisse para que o Tengen se fundisse. Então o Toji literalmente quebrou o destino do Tengen, fazendo assim com que ele pela primeira vez não conseguisse se fundir a um receptáculo de plasma. E isso só foi possível por causa das características do Toji. O Toji não tem nenhuma energia amaldiçoada e por causa disso ele acabou quebrando as correntes do destino do Tengen. E por isso que não teve tempo de surgir outro receptáculo de plasma como aconteceu das outras vezes. Caso você não saiba, o Kenjaku mesmo já matou um antigo receptáculo de plasma, só que teve tempo suficiente de surgir outro e o Tengen fazer essa fusão. Com o Toji, por outro lado, isso não aconteceu. E graças a essa intervenção do Toji, agora o Tengen transcendeu e ele está presente em todos os lugares que a sua barreira está. Ele é um ser praticamente onisciente. O grande problema disso é que agora, com o Tengen transcendido, o Kenjaku pode executar o seu plano de transformar todos os humanos ali do Japão em seres também transcendidos. E caso isso aconteça, todo mundo vai sofrer as consequências. Afinal, vai ter uma nação inteira de seres transcendidos e isso com certeza vai trazer o caos para o mundo inteiro. Eu sei que para que isso aconteça é necessário mais ações do Kenjaku do que do Toji, mas para que o jogo do abate tenha acontecido e que todo esse plano faça sentido, precisou da intervenção do Toji, sendo ele então fundamental para que tudo isso ocorra. Se o Toji não tivesse agido, o Kenjaku não ia conseguir quebrar as correntes do destino do Tengen e não ia conseguir executar o seu plano. Então até esse momento a gente já conseguiu ver a influência do Toji nos dois maiores clãs, no clã Gojo e no clã Zenin, e possivelmente a influência do Toji no mundo inteiro, sendo assim um dos personagens principais da obra de Jujutsu Kaisen sem sombra de dúvidas. E ainda tem mais, a gente até agora não sabe absolutamente nada sobre o passado do Toji. Tudo que a gente sabe é que ele era um assassino de xamãs e que era reconhecidamente poderoso. Afinal, o próprio Naoya, que é um personagem bem preconceituoso, reconhece o poder do Toji. Mas a gente não sabe como, por exemplo, o Toji conseguiu aquela maldição que andava com ele ou a relação dele com a sua mulher. Afinal, a mulher dele provavelmente também é alguém especial, pois ela teve a Tsumiki, que é alguém que foi escolhida a dedo pelo Kenjaku. Então, mesmo o Toji já sendo extremamente importante para a história, é muito provável que a sua influência aumente ainda mais quando a gente souber do seu passado. E principalmente caso esse passado também influencie a Megumi, que é outro personagem que com certeza vai ser muito importante para a obra de Jujutsu Kaisen. E bom, galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber de você, quais segredos que você acha que a gente ainda vai descobrir do Toji? Quero saber se você acha que ele vai ficar ainda mais influente na história ou se já deu pro Toji e não vai aparecer mais nada sobre ele. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No mais, eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.